Juizeco e amigos. Abre a câmera aí, que hoje nós temos aqui uns amigos especiais. Eu brinquei porque o Cláudio falou assim, ó, vai lá porque eu vou brincar também com o Renan sobre o Juizeco. E aqui o Marquinho, Marco Aurélio, doutor Marco Aurélio Germano Lemos, que aqui não é nada, é o Marquinho, nosso amigo, porque aqui é e amigos, não tem títulos, ninguém aqui. Não. E Marquinho... Não, eu tenho título. Eu sou um Juizeco. Ah, é verdade. Com muito orgulho. Então antes, vamos lá, apresentar o nosso amigo. E o Marquinho, relaxa, não é sério, certo? Certo? Aqui fazendo programa conosco e de graça. Eu ia falar um negócio melhor dessa palavra. O Marquinhos escreveu que hoje é quinta, vou transar. Então, ele está ao vivo fazendo o programa conosco. Coitado. Bem-vindo, Marquinhos. Boa noite, Douglas. Boa noite, doutor Levada, Juizeco, meu amigo. É um prazer voltar a essa casa aqui, onde eu já fiz programa com você e o Picoco. Sim. Até alguns anos aí nós fizemos programa, mas depois não deu certo. Sim. Questões sentimentais à Sabe parte. por quê? Não foi bom para você. Não foi bom para mim, começou a me dar dor de cabeça, antes, durante e depois. Então é um prazer estar aqui conversando com vocês, nesse bate-papo. Eu confesso que vim aqui para a parte séria do programa, porque tem um pouco de falar besteira e um pouco de falar sério. Eu vou esperar para um momento sério, por enquanto vocês ficam falando bobagem, que eu não sou dessas coisas. Lógico. E o Cláudio está aqui, ele já pediu, ele falou assim, ó, dá um, vamos lá, cadê o Hélio aí para fazer a mudança de câmera, porque ele saiu. Então já está aberto, né? Tá. Aí, Gesso e Juizeco. Aí, Juizeco. Exatamente. Certo? Aí, Exatamente. o Cláudio falou assim, eu vou bancar. Eu vou bancar. Então, abre aí, e aí, bem, meu amigo, bem-vindo. Muito obrigado. Marco, sempre muito bom te ver. E pensar que a gente foi amigo de infância, hein? Nem falo. Estamos ficando velho, hein? Eu era magro e você tinha cabelo. Velho não, gasto. Gasto. Despendido. Você é muito mais que eu. Fala do nosso telefone. A controvérsia. Ah, você não sabe, né? Vamos ter o telefone. Então, 2449-1423, acertei, Júnior Mel? De novo. 2449-1423, liga. O Boca está lá para anotar, o telefone deve estar funcionando. A internet também. Certo? E aí, tudo bem, Boca? Pode ser? Já foi, agora já foi. Certo? E anotando lá e faça a pergunta. Por que você está tirando o saco falando que você é um juiz? Houve dois fatos importantes na semana, jurídicos, né, que a gente vai abordar com seriedade também, é lógico. E um deles foi esse, quer dizer, a inconcebível, a inadmissível maneira pela qual um presidente de um poder, né, um presidente do Congresso, do Senado, né, tem a petulância, a arrogância, a falta de postura de se referir a um membro do Poder Judiciário como Juizeco. Então eu digo que ele é um senadoreco também. Eu tenho, aliás, friso que tem um respeito enorme pelo Congresso, um respeito enorme pelo Senado. Pela presidência do Senado. Pela presidência enquanto pela instituição. Pela presidência. Exatamente, pela instituição Senado, mas quem não se dá o respeito deve ser tratado dessa maneira. Aliás, a ministra Carmen Lúcia, com uma postura incensurável, soube dar a resposta à altura, né, dizendo algo que hoje mesmo aconteceu. Ela deixou claro, há meios, porque estamos numa democracia, né? Há meios perfeitamente normais, legais, para discutir a decisão judicial. Hoje mesmo o ministro Teori deu uma liminar, concedeu uma liminar, avocando o processo. O que é avocar o processo? Trazendo o processo para o Supremo, para examinar se realmente a competência é do juiz de primeira instância ou do Supremo. Perfeito. É assim que as coisas funcionam, né? Se ele errou, eventualmente errou, a meu ver não, mas enfim, se ele errou eventualmente, é uma questão normal. Erramos e acertamos a todo momento. Os advogados pleiteiam, o juiz fala sim ou não, né? Agora, jamais se referir a uma instituição, né, da maneira mal educada, não polida, né, com falta de polida, naquele estilo coronelismo. Tosco, exatamente. É a expressão correta. É um estilo tosco que não condiz com a instituição Senado. Então daí o meu orgulho de dizer, Jesus Juizeco. Só que você é de segunda instância, então você é... Juizecão. Juizecão. Marquinhos, deixa eu até perguntar um negócio para você que é muito interessante, porque você é especialista também na área criminal.
Você acha necessário ter essa polícia do Senado? Quer dizer, qual é o poder dessa polícia? Ele tem direito de polícia, vamos dizer assim? Ou até... Poder de polícia, né? Poder de polícia. Poder de polícia. E vamos até pensar o seguinte, ele tem poder, quer dizer, para de repente derrubar uma escuta legal? Não, na verdade eu compartilho daquela opinião que algumas pessoas têm, de que são nada mais nada menos que seguranças de luxo. Né? Nós temos polícias criadas dentro da Constituição Federal, com os papéis bem claros. Eu não vejo a necessidade dessa polícia do Senado, entre aspas, existir, até porque quando eles mostram serviço, a gente vê qual é o serviço que eles estão mostrando. Na verdade, destruir provas, não é? Compactuando com condutas criminosas. Então, quem compactua com conduta criminosa não pode, É criminoso. a princípio, ser considerado alguém que está ali para dar segurança. Ele está ali, na verdade, como coautor de um crime. Se é para isso, não deve existir. Eu acho que se a varredura fosse feita, como se procurou ventilar, apenas para a manutenção da privacidade dos senadores, ainda faria algum sentido. Mas não é essa a ideia, né? A É ideia varredura, para ir encontrando alguma coisa. sumir com Sumir ela, com aquilo? ou seja, sumir com ordens judiciais. Pois aí- não parece ser realmente uma função indispensável. Viu? Agora vamos falar nós aqui, que a gente sabe as questões de defesa. Né? Você não acha que, de repente, ele batendo nisso tudo, né, para poder, hoje a gente está falando do Renan Calheiros, Ah, certo? Renan, certo. Ele batendo nisso tudo, ele já não estava criando, de repente, um fato para suspeição, não estava criando alguma coisa, de repente, para poder arguir uma ilegalidade lá na frente, porque Interessante, ele inclusive, sabe, explicar o que é suspeição para o nosso porque ele pro nosso sabe que a qualquer telespectador. momento ele vai dançar, É. que nem é uma questão de tempo. Exato. Ele vai ter problemas seríssimos com a justiça, porque já está mais do que dito em delações premiadas que ele levou mesmo. E milhões e milhões e Ele milhões. está querendo criar fatos, né, na verdade. pra E poder- fala que é suspeição. Não, a Depois suspeição, ela se dá, e o Levado até melhor que eu pode explicar isso, né? Pode. Naquelas situações em que o juiz tem algum motivo de ordem íntima, não é? Que possa vir a prejudicar o seu julgamento, que deve ser um julgamento imparcial. Né? Tanto a legislação processual estabelece, não é bem o caso de se enumerar aqui, Sim. mas em resumo, o que acontece é isso. O juiz tem, de alguma forma, ou uma inimizade, ou um preconceito com relação àquele que está sendo investigado, ou àquele que vai ser julgado, e isso faz com que ele deva ser afastado. Então ele quer, de certa forma, a gente percebe, o senador Eco, ele quer, de alguma forma, criar esse fato para chamar para ele o papel de vítima. Isso está sendo muito comum nessa fase do Lava Jato. Né? Desculpa a expressão. É o estilo Lula, é o estilo Lula. Desculpa a expressão, mas isso não tem nada demais. Ele está Claro. sentindo água bater na bunda. Chegando Ele está na sentindo marola, água marola, bater e a marola. marola está se transformando numa onda mais forte. Isso vai acabar acontecendo. Então ele já está de antemão criando fato típico daqueles que estão sendo atingidos pela Lava Jato. Ou seja, uma estratégia. Uma Exato. E estratégia. assumir o papel de vítima, né, criar esses fatos para que, no segundo momento, eles possam... Olha, eu avisei lá atrás que eu estava sendo perseguido, que isso não é justo. Olha só, eu sou vítima. Daqui a pouco ele está na ONU também. Verdade. Já ele vai para a ONU também. E o interessante também, né? A gente viu isso com o presidente da Câmara, certo? Com o Eduardo Cunha. Passou por isso, perdeu o poder, acabou. Tá lá com um bandidinho qualquer. E mais, a gente estava conversando. As defesas, e é duro, né, para nós advogados, eu não faço parte criminal, mas é duro para a defesa, quando você só tem questões processuais, né? Porque no mérito, Tá difícil, É o que a gente estava conversando um pouco antes do programa entrar no ar aqui, o Douglas. A gente vê, e isso é louvável, porque o advogado, por mais que possa ser combatido o trabalho que ele faz, os advogados dos acusados na Lava Jato, a gente vê com frequência eles serem criticados, ofendidos, como se eles fizessem parte daquele grupo. Eles estão ali exercendo... Um conluio. Exato, eles estão ali exercendo o papel do advogado de defender. E que é essencial numa Exato, democracia. é indispensável na Indispensável. administração da justiça. Mas o que a gente vê nessa batalha é que os fatos em si não estão sendo discutidos, porque isso parecem evidentes. Então tem que discutir que o juiz é suspeito, que o juiz é impedido, que houve cerceamento... Que a prova é de defesa, ilícita. que a prova é ilícita, enfim, essas questões que é também... Que é tudo política. É política, essas não é questões processual. processuais devem sim ser utilizadas
E não é questão de praticar ato protelatório, não, porque a lei está aí. Porque é o se que a lei sobrou. permite, É o que eu sobrou. sou. Agora, no momento de enfrentar o mérito, fica difícil. Você fala, olha, puseram 30 milhões na minha conta, eu não tinha visto. O Maluf falou isso. Pois é. Maluf falou. Eu Isso gostaria é tanto, piada, eu até não é passo piada. o número da Mas minha o Maluf conta, nesse se alguém ponto é quiser inalcançável, né? O Maluf nesse ponto é... Viu? Ele falou o seguinte, 30 milhões na minha conta para mim prejuízo. Como que você fala? Você imita direito. Na minha conta não pode depositar. E se tiver na minha conta, eu dou para a Santa Casa. Este dinheiro não é meu, claro, não é dele, é nosso. É nosso, é de todo. E sabe o que ele fazia? O modus operandi dele? Ele levou a grana fora. Lá fora ele colocou numa joint venture ou algo assim, através da Eucatex, para receber aqui dentro como dividendo de lucro. Mas o Maluf tem, duas situações engraçadas, né? A primeira delas é que faz tanto tempo que a gente não gosta dele que já não lembra mais por quê. Você lembra por que você não lembra? Não, ele virou uma figura folclórica. E o segundo... E bandidinho. Então, mas diante dos escândalos... Perdeu-se das brumas do tempo. Pois é, mas veja bem, dentro Agora a bruma é névoa, né? dentro desses Júlio Mel ficou assim escândalos... para você. Bonito, né? Dentro desses escândalos que a gente tem visto, o Maluf teria que ser julgado no juizado de pequenas causas. Virou aprendiz feiticeiro. Então... Eu estava uma vez em Campos do Jordão, Luciano, minha mulher, ele sentou-se a meu lado. Quem pode falar, né? Porque Sim. Baden-Baden. No Baden-Baden todo mundo gosta, todo mundo conhece. Então, sentou-se com Dona Silvia. Foi tomar um caldo. Eu estava tomando leite. Exatamente. Então, ficou de búfala. Estava ao meu lado e era uma atração turística. Todo mundo parava, tirava foto. Doutor Paulo. E meu filho, que agora tem 9 anos, o Nicolas, tinha 10 meses, bonitinho, sentadinho ali do lado da gente. Aí ele foi embora primeiro. Eu estava tomando muito leite, né? Então ele foi embora primeiro, perfeito? Levantou-se, viu meu filho. Mas que coisa linda! Fez assim na cabelinha dele. Muito bonito, muito. Meus parabéns. Muito obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado. Falar o quê, né? Tchau, foi embora. Aí eu virei para o Luciano e falei, olha, não lava por uma semana para ver se aprende a ganhar dinheiro. Vai ter pega. Você nunca gostou do cabelo do menino. Deve ter levado para o futuro teste de DNA, alguma coisa assim. Mas tem ali o pastel do Maluf, né? Pastel do Maluf. E você sabe a história ou não? Ele alegou para sair da cadeia que ele tinha um problema gástrico. Gástrico, exatamente. Então não dava mais para ele comer a porcaria da comida da cadeia, da prisão. Aí ele saiu e foi lá, e comendo aquele pastelzão. O pastel é um jantar, né? Desse tamanho. Aí a moça, a repórter chegou e falou, mas o senhor alegou? Ele falou, não, mas esse é um santo remédio. Tem propaganda, tem outdoor na estrada. Tem outdoor. Na Floriano, quando vai entrar na Floriano, o nome é Floriano Rodrigues, né? No Peixoto. Floriano, a estrada que terminando a Dutra, então você vai direto, né? E vamos falar um outro negócio que é importante, que um monte de gente quer que você explique. Certo. O que aconteceu com a aposentadoria? Explique. Vamos lá. Essa foi agora, né? Foi anteontem, né? Anteontem, ou ontem, acho que ontem, o Supremo Tribunal Federal julgou as questões relativas à desaposentação. O que vem a ser isso? Eram até aqui, já eram porque... Já foi. O destino já está traçado. 182 mil ações de aposentados que continuaram a trabalhar. Nós temos uma... E contribuir. Continuaram a trabalhar, voltando a contribuir. Fundo de Garantia e INSS. Né? Então, embora aposentados, voltam a trabalhar. Mesmo porque a grande maioria não tem condições de se manter apenas com os proventos da aposentadoria. Essa é a questão. Fala-se hoje que são perto de 5 milhões nessa situação, de um total de 18 milhões e meio, mais ou menos, de aposentados. Então nós temos um número muito grande de aposentados, 18 milhões e meio, dos quais mais ou menos 5 milhões poderiam ser eventualmente beneficiados com a desaposentação, que aconteceria da seguinte maneira. Como ele continua a recolher, após algum tempo, após alguns anos, por exemplo, ele pedia o recálculo da aposentadoria. Antes ele desaposentava. Exato, ele está aposentado. Com o recálculo, ou seja, tendo contribuído mais anos, ele
desaposentava e pedia novamente a aposentadoria Com acréscimo. com o acréscimo correspondente àqueles anos recolhidos a maior, recolhidos a mais. Muita gente ganhou, muita gente chegou a ganhar, e havia nesse momento 182 mil ações. E recebendo, né? Recebendo. Recebendo já o benefício. Recebendo. Isso com o acréscimo. Vamos comentar sobre isso também em seguida. O que o Supremo decidiu é: não cabe a desaposentação. Uma vez aposentado, é uma vez só, não há possibilidade de, por ter ou por estar contribuindo, pedir uma nova aposentadoria maior. Com isso, essas 182 mil ações serão extintas, serão julgadas extintas, improcedentes, no caso, pela declaração de inconstitucionalidade dessa conduta, dessa conduta em se pedir a desaposentação. Não é? Os argumentos, a meu ver, são muito mais econômicos do que jurídicos, ou seja, 7 bilhões e 700 milhões ao erário por ano, né, podendo chegar a mais de 100 bilhões em 30 anos, né, mas são argumentos econômicos, porque juridicamente fica difícil entender. Se você está recolhendo novamente, né, você cria novo direito. Mas o que o Supremo disse é que esse recolhimento é para um fundo comum, não para fundos individuais, que isso vai para o todo, isso vai para a coletividade como um todo, e que não vai retornar individualmente. Num país como o Brasil hoje, em que se vive cada vez mais, e cada vez menos gente trabalhando para manter cada vez mais gente, eu entendo a parte econômica. Tá, mas agora eu entendo, mas agora Sim, vamos falar o seguinte. Mas a jurídica é difícil. Difícil. Agora vamos falar o seguinte, aquele senhorzinho lá que está fazendo isso, correto? E já recebeu, ele falou, ai meu Deus do céu, vou ter que devolver? Não, então, o INSS quer, o que é um absurdo. Então, agora O vem... INSS já disse que ele vai continuar cobrar. pagando, pode. Continuar pagando pode. Isso pode. Há um posicionamento no Superior Tribunal de Justiça, STJ, muito firme, de que qualquer provento recebido, seja privado ou público, qualquer provento recebido, vencimentos recebidos, de boa fé, De cunho alimentar. Exatamente, de cunho alimentar, de natureza alimentar, portanto, salários, ou proventos, ou aposentadorias, são todos de mesma natureza. Esses valores são irrepetíveis. O que significa irrepetível juridicamente? Não se restituem. Então, esta tem que ser a decisão. É inadmissível que gente que recebeu, não só de boa fé, mas sob o manto protetor de uma decisão judicial, tem agora que devolver alguma coisa. É um absurdo. Mas o STJ tem posição firme. Não se devolve o que foi recebido de boa fé. É o meu posicionamento aqui que eu falo para o nosso telespectador. E se o INSS quiser cobrar, porque vai. Vai. Então, há decisão que pode se brigar em relação a isso. E deve brigar. Deve brigar. Eu não sei, eu não sei quais advogados estão envolvidos do lado, não é nessa questão do Supremo, mas eu agora embargaria, que é um tipo de decisão para esclarecer, eu pediria o esclarecimento ao Supremo em relação a essa questão, para evitar esse problema futuro, que esse problema futuro é em potencial e é um problema enorme. Porque muita gente recebeu. Aí nós não vamos dar aula de direito, né? Mas um embargo de declaração por omissão. Exato. Houve uma omissão de um fato relevante lá, um fato relevante que necessita que se esclareça. Exatamente. Marquinhos, deixa eu perguntar um negócio para você agora, só mais um pouquinho na área de direito aí, porque é bacana a gente estar aqui, as pessoas gostam, né, desses esclarecimentos. O Supremo, ele é muito mais político do que jurídico, né? Você entende isso também? Como é que você vê, até pelas decisões, para que de repente o Cláudio falou, não posso onerar o país com um baita de um dinheiro, né? Isso é um lado. Em compensação, tem o lado das garantias dos corporativismos, né? De uma série de coisas que não se quebra. Por quê? Porque é uma casta que manda. Gosta ou não gosta e manda. O nosso lado Índia, né? Lembra da expressão do Beluso? Belíndia. Bélgica com Mas Índia. Esse é o nosso lado Índia. Tem muito de político no Supremo Tribunal Federal, mesmo porque a maneira pela qual se dá o ingresso no ministro,
nas suas funções, é uma escolha do chefe do executivo. Não é? Politicamente. Então, politicamente. Queira ou não, acaba se criando uma relação muito próxima, muito nociva. Porque uma das características do magistrado, ninguém melhor o doutor Levada para esclarecer isso, é a imparcialidade. E é difícil se pensar em imparcialidade, principalmente diante das situações que nós temos visto atualmente, as decisões do Supremo. Eu costumo dizer, já há muitos anos, que eu respeito, claro, tenho que respeitar como sendo a Corte Suprema, mas eu respeito muito o ministro Celso de Mello, que é, você me disse uma vez, é o verdadeiro constitucionalista do Supremo Tribunal Federal. E ele tem algumas decisões serenas, tranquilas. Os mais novos na carreira, que ingressaram mais recentemente, a gente percebe principalmente esse toque de parcialidade, de proximidade. Até subserviência. Exato. Porque eu diria mais em termos de passionalismo, Isso, né? Você exato. tem uma atitude, por exemplo, eu vou citar, não o temperamento dele é assim, quer dizer, eu não estou criticando as decisões em si, mas você veja a postura, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes. É uma postura passional. Altamente. E é um bom constitucionalista. Sim. Mas a postura é aquela postura. Lembram-se também do ex-ministro Joaquim Barbosa? Sim. Passional. Sim. Extremamente passional. ele que teve um atrito, né, com Gilmar Mendes. Bom, ele teve com todos. Ou né? foi ele ou foi o Marco Aurélio de Mello? Mas acho que foi ele que teve aquele... Vai falar assim com os com seus capangas com em seus Mato Grosso. Essa foi a expressão seus utilizada por jagunços, ele. seus Exatamente. Porque ele foi, até historicamente aí, ele foi, né, indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Sim, o Gilmar Mendes. Ele era procurador-geral da República e não tocava... Advogado-geral da União. É verdade. Advogado-geral da União. Advogado, e não tocava os processos para... Tanto que ele era engavetador-mor da República. Lembra que a expressão? Né? Isso se usou para ele, mas se usou também para aquele procurador-geral. Aí sim, que era o Aristides Junqueira. Junqueira. Esse foi o... E aí o Gilmar Mendes foi indicado ao Supremo pelo Fernando Henrique. E aí criou-se essa passionalidade e tal, tudo mais. Mas agora deixa eu até fazer um negócio que, olha, que depois nós vamos dar umas Dá risadas licença, também. eu estou me falando no ponto aqui, eu estou ouvindo no ponto, que nós estamos tendo audiência até em Nova York pelo site. Nossa! Nova York. Nova York, tem várias pessoas A assistindo cidade Nova que York. nunca dorme. Eu lembrei porque The Book is on the Table, que você pegou. The Eu City that lembrei. never sleeps. Então, ó, esse Falaram aí agora no Falaram no ponto. ponto aqui, até coloquei melhor o ponto aqui para ouvir, mas obrigado da informação. Aí. Você deu uma enfiada melhor aqui, que ele falou que hoje ele ia transar. Então, Não fui eu que pichei o muro. E se eu falasse, ninguém ia acreditar. olha aqui, ó. Que é o seguinte, agora, mais um momento sério aqui, ó. Seguinte, esse livro dá um close aí, que é a apresentação, prefácio, é do meu amigo Cláudio Levada. O prefácio. Prefácio. Aí tem, O livro é do meu amigo vamos Douglas abrir. Monda. Então é o seguinte, olha, esse livro que estará, nós vamos fazer o lançamento com o Jundiaí, sei lá, daqui uns 15 dias na Saraiva, esse daqui é da época do Mensalão, que eu e o meu cliente, Carlos Corrado, que hoje é um senhor de 80 anos de idade, que ainda trabalha e de uma sumidade intelectual, né, estratosférica, nós, em 2011, nós tivemos um caso que a gente levantou... Explica que é um caso jurídico. Caso jurídico. E que a gente levantou, explica Não, dele. peraí, caso jurídico. Tá mal. Que a gente levantou uns problemas com o Banco Chain inicialmente, que ele tinha 500 mil ações e que o Banco BMG quis comprar. E nós verificamos uma falsidade de balanço. Levantamos documentos, não sei o quê, eu fiz uma notícia-crime, denunciei na Polícia Federal há 5 anos atrás, fomos processados pelo Banco Central e pelo diretor de fiscalização do Banco Central, que nós alegamos que o Banco Central cometeu o crime. Bom, isto foi para a Lava Jato, aí nós resolvemos pegar todo o histórico bancário desde Dom João VI e todas as fraudes bancárias brasileiras desde Dom João VI. Vocês vão se impressionar. Isto passa quase de 1 trilhão do que nós fomos vilipendiados em toda a história. O Cláudio fez um prefácio muito bacana, muito importante, né? E Objetivo.
Agora, daqui uns 15 dias, aí aguardem que isso estará nas bancas, nós vamos fazer o lançamento, nas livrarias, tudo. E por quê? Isso é Vai ter coquetel? Coquetel, a Saraiva vai dar. Você vai me dar um livro? Vou, mas lá no local. Você pode vir lá, autógrafo e pagar, eu não quero, né? É. Ganhar um livro. Prefácio é pelo menos Um livro, acho que vai ser R$37, ainda a editora estava lá, falou, mas eu esqueci. Então, mas é isso aí. Então, esse aqui, aguarde aí que logo também a gente vai mostrar aí um pouco mais de história do Brasil. E por que é importante saber? Só para terminar aqui o que está escrito atrás do livro, que é importante, essa indicação. Bastou a chegada da família real portuguesa e o início do nosso sistema financeiro para já começarem as falcatruas em nosso país com dinheiro de quem? Do povo. Os golpistas e mal administradores foram percebendo que o Brasil era um verdadeiro paraíso. Ainda é. E o Cláudio fala no seu prefácio, ainda é. Ainda é. Certo? Marquinho, vamos falar de umas outras coisas? Vamos, acho que precisa avisar o pessoal que pode ligar para fazer pergunta, né? Pedir música? Pode pedir música? Pode. Não. Aí Eu vou dar uma dica. Peça feelings. Música. Não. Se você cantar feelings, eu vou Se embora. alguém pedir funk, pode acontecer alguma tragédia aqui. Funk não pode. Pagode depende. Posso falar um negócio agora senhor. pra gente dar umas risadas? Sim, A senhor. tua filha te contrariou. Falou, pai, O que eu posso fazer? pai, Quem tem o filha de 20 feitiço, anos- o feitiço virou contra o feiticeiro. Ela Porque tem 20 é anos. isso que eu ia falar, porque é a música da juventude de 18 anos, 15 anos, 19 anos. É dela, né? Eu não vou. O que eu posso fazer? A menina só me dá orgulho, né? Sim. Estuda na USP e tal, faço questão de dizer. Então algum defeito tinha que ter, né? É funkeira. Ai, meu Deus do céu. Tati, se você tiver assistido, Tati, depois, ó. Olha o pai aqui. Você matou perto Marquinho, do o que passarinho. você gosta de música? Tudo mesmo. Amado Batista, Batidão. Amado Batista, Eu sinto muito a morte do Vando até hoje. Que o Vando era um grande. Você cara. foi assistir algum show você dele ou não? colecionava calcinha que nem ele? Eu tive muitos LPs do. Achei que você ia falar orgasmo. Ainda não. Aqui? Não, Já não chega o Douglas passando a perna em mim embaixo da mesa? Viu, com o Pare. Vando? É. Com o Vando? O Vando ainda. Tem trilha sonora do Vando? Põe aí. Tem. A GP. A era um grande- AGP, Biafra, todos os cantores assim. Né? Não, sério, eu gosto de tudo Quem quanto era é tipo de aquele, música. aquele que cantava Mora onde não mora ninguém? Quem que era? Aconteceu alguma coisa aqui, mas não sei o que é. Mas começaram as perguntas. né? As perguntas, vamos lá. Não é falta de energia, meu. Não, mas mandaram uma pergunta para bateria, você. tá pra acabando mim a aqui, eu bateria. passei para você aí. Pode ler que. Ah, é? É, Vamos ver, mandaram peraí. Mandaram em. Ah, tá. Vamos ver o que temos aqui. Olha, que sacanagem. Eu não vou falar Não isso vai aqui. responder? Eu não vou falar isso aqui no que ar. falaram? Olha, eu vou mostrar pra você agora porque não vale a Mas, pena. Ó, eu coloquei Tem a que nossa foto responder. no Face. Tá, já tivemos aqui 45 curtidas por hora, tá bem? Mas todo mundo, olha aqui, dizendo, falando bem. Por incrível que pareça, sim. Sério? Mas são todos parentes. Então não é só mulher nem, então não é só mulher nem a minha. Mas, ó, vou falar a verdade. O Marquinho, ele tem uma claque aqui, tá? Você vê, é que Ó, vocês não têm. os caras estão lá. Quando fala assim, Marquinho, É que vocês aí do outro lado do vídeo, vocês não podem ver o tamanho do nosso auditório aqui. E ainda tem fila, né? Lá fora, tem gente querendo entrar. Eu queria então aproveitar, Douglas, agradecer aqui a caravana de Carapicuíba que veio nos prestigiar, Osasco, o pessoal todo que veio de ônibus. Muito bacana. Jandira, Cosmópolis. Jandira. Então, aqui a grande, né? Nós não somos da grande Sorocaba, então veio também o pessoal de Buri, de alumínio. onde que você já foi juiz quando você começou? Jacupiranga. Jacupiranga. Vale do Ribeira. Eu tinha 25 anos quando fui juiz em Jacupiranga. Posso contar E da que sua, pegava- da sua pegava carteirada e que você se arrependeu o resto da vida? Ah, sim. Conta. Vamos contar. Vamos contar. Conta. Bom, Conta eu- que uma vez ele chegou e falou assim, ó, sabe com quem você está falando? Eu sou juiz. Não, mas não é eu sou juiz. Não, mas eu conta, tinha acabado, conta. eu ingressei com 24 anos, muito jovem. Idade sugestiva. Sugestiva, depois a gente conversa. E fora do ar, porque né, não é bom. Né? Sem E aí, beijo no pescoço. Ganho a minha primeira carteira de juiz. Verde, e não é à toa que é verde, porque é a imaturidade da gente, né? Achei lindo aquela carteira, né? Achei linda a carteira e fui ao cinema. E na época, 30 e poucos anos atrás, era normal o juiz não pagar. Era comum.
Era comum. Ingressei na fila, eu acho que era Titanic, alguma coisa assim. Mas uma fila imensa. Terremoto. Terremoto. Era enorme a fila era enorme. O vento levou. Cheguei, o vento levou, esse é da sua época. Chega a minha vez, eu apresento a carteira. E o porteiro, estilo porteiro Zé, fala, o que é isso aí? Falei, não, é que normalmente o juiz não paga e tal. Não sei isso não. Falei, ih. Mas antes que eu conseguisse tirar a carteira da mão dele e pagar, que eu já vi que ia dar encrenca, ele levantou e foi atrás do gerente. Levou 15 minutos para voltar. E a fila parada. A fila parada e eu sendo vaiado. E o filme lá rodando. E o filme rodando. Não, ainda não tinha começado, mas estava começando a Estava chegar passando na o hora. canal 100 ainda, né? Os gols da Exatamente. rodada. Aí daqui a pouco alguém fala, o que está acontecendo? É um sargento aí que fala que é juiz, que não está querendo pagar. Aí, como, claro, lei de Murphy, tudo que pode dar errado nessa hora dá, chega o gerente, em vez de ir pela catraca, porque eu não podia passar pela catraca, ia dar prejuízo para ele. Aí ele foi para uma outra porta, ele tinha um molho de chaves com 37 chaves, e só abriu a 37ª. A 37ª abriu, entendeu? As outras 36 não. Aí eu tive que passar por um corredor polonês, só quase fui linchado, certo? Por causa de R$15, acho que é equivalente a R$15, R$20. E aí você chegou, o filme já estava Sim, passando, fazia foi tempo um que você terremoto contra mim. Você não entendeu nada, Isso. né? Não, fora a vergonha. Então aprendi ali, no início da carreira, a não dar carteirada nunca mais. Pago, agora eu pago. Mas compro aquela pipoca que tenho direito, aquela grande, que atrapalha todo mundo na hora que você... Todo mundo passou pela história de assim, né? Sabe com quem está falando, né? Não, eu não cheguei a falar com quem Não, eu tava sei, falando, mas estou dizendo... Eu achei que eu podia não pagar, né? Mas tem uma passagem interessante, né? Pra ser folclórica, mas é engraçado. Diz que na fila de embarque, no balcão de uma empresa aérea... Essa é boa. E aquela fila enorme, veio um cidadão para dar uma carteirada, a moça emitindo as passagens, ele chegou e eu tenho prioridade, eu quero ser atendido. A moça falou, olha, meu senhor, o senhor entra na fila, né? Ele falou assim, a senhora sabe quem eu sou? A mulher, um minutinho, pegou o microfone e anunciou para os outros passageiros, olha, tem um cidadão aqui que não sabe quem é, alguém conhece? Eu quero que você leia o que nossos telespectadores estão pedindo, a Maria Bueno. Olha, veja o que ela está pedindo que eu faça. Eu dei uma canja. Doutor Cláudio, eu gostaria que o senhor encerrasse o programa hoje dando uma canja. Certo? Exatamente. Bom, que tal o senhor fazer uma capela com uma canção do Calbi Peixoto? Meu Deus. Não, Maria, pede outra coisa, por favor, pede uma Conceição. pizza, manda entregar na sua casa, isso não. Viu? Ó, então vai no feeling, porque o feeling você sabe. Agora, Conceição, você sabe? Não Conceição, mas eu poderia cantar. Qual? I just called to say I love you. Você deu uma palha com ele, não foi ou não? Não, eu estava Conta. num restaurante, Mancini, mas não o Walter Mancini, quando ele chegou. Ele chegou 1,90 m de altura, mais ou menos, era meio-dia, eu estava na minha turma, na minha câmara, né, do tribunal, e era meio-dia. Ele chega, olhou para nós, vestido de cetim, e fala, caráter. e vira para nós e diz, boa noite, meio-dia. Boa noite, vai, tudo bem. Mas uma simpatia espetacular. E ele estava com o Raiol, que é era até então o pianista dele, o maestro dele, né? E o pessoal da minha câmara, totalmente sem noção, pede para que eu cante Feelings. E são esses que julgam a nossa vida, meu Deus. Exatamente. Acompanhado pelo maestro, porque ele é um grande pianista. Bom, eu tentei, eu fiz o possível, e eu vi o desgosto de todos os demais no restaurante, mas quando eu terminei, olhei para Calbi, e Calbi fazia assim. 2 vezes só. Mas tava bom. fui aplaudir. Mas ele aplaudiu porque você terminou a música. Lógico. Você parou de cantar. Júnior, tá funcionando? Mas é interessante que ninguém pediu bis. Eu não imagino por quê. Agora, bonito foi que ele deu uma canja em seguida. Espetacular, aquela voz maravilhosa. Então, mas você que acha que não existe coisa pior do que a fome, é porque nunca viu o Dr. Levada cantar. Depois ele dá. Maria, mas por favor, não faça isso. Ó, vem cá, o Marinho
pediu para você contar um caso do seu pai. Algum caso do seu pai. Falou assim... Aí eu também tenho, hein? Falou assim, ó... Grande fala tribuno pro Tarcísio. fala pro Marquinhos contar algum caso do doutor Tarcísio. Ele tem vários, né? Porque ele tem inclusive um livro que ele escreveu sobre as histórias. Eu prefaciei. Você que prefaciou? Prefaciei. Exato. E tem alguns. Não, ele prefacia os grandes escritores. De Jundiaí, exatamente. E- Eu vou lembrar de um, eu vou contar um rapidamente. Doutor Tarcísio, pai, Tarcisinho, irmão dele, meu colega de USP também, mas ótimo advogado, mas civilista. E o doutor Tarcísio, pai, grande tribuno do júri. E eu, juiz do júri, naquela ocasião. O fórum, o tribunal do júri, propriamente, estava meio podre. Caindo, Caindo, vamos falar a verdade. E caíam aquelas lãs de vidro. Aquelas lãs de vidro caíam, né, durante o julgamento. E voavam pombas, ainda bem que eram pombas, né, mas voavam. E o doutor Tarcísio está fazendo a defesa do réu, quando de repente cai um pedaço de uma lã de vidro, felizmente longe da gente, mas voam umas 3 pombas, todas brancas. Seu pai olha para as pombas e diz: vejam, senhores jurados, vejam, até estas pombas brancas, símbolos da paz, estão mostrando a inocência do réu. Isto é um sinal do céu, senhores jurados. Olha que beleza. E ganhou. O réu deve ter levado. Verdade, ganhou. Mas tem uma passagem dele que eu participei. Nós estávamos fazendo um júri no Jabaquara, no Fórum do Jabaquara. Eu nem sei se ainda tem júri lá, acho que agora não tem mais, né? Eu acho que é tudo Tudo centralizado. na Bafo. Né? Bom, e no plenário do júri ficam aqueles quadros que a gente chamava antigamente de lousa, né? Que é um quadro branco hoje, que se escreve com essa caneta. Eu não sei Que eu escrevi aqui. Exato, esse tipo de caneta. E ali estava o nome do juiz, o nome do réu, o nome do promotor, o nome dos advogados, meu e do meu pai. No intervalo do julgamento veio uma senhora que era jurada, muito simpática, uma senhorinha. Ah, não precisa nem falar. É só olhar para vocês, não precisa nem ler o que está escrito no quadro. Vocês são irmãos, né? Meu pai disse, sim, ele é um pouco mais novo que eu, só do segundo casamento. Ela, mas não precisa. Pois é, essa Nossa, foi uma delas. Foi uma delas. Mas teve uma também que, durante a audiência, o réu ficou apertado e ia ao banheiro. E ele chamava meu pai, doutor, eu preciso ir no banheiro, eu tô apertado. Ele falou, vou ter que pedir pro juiz. Doutor, eu preciso ir no banheiro que eu tô apertado. Ele falou, então o senhor pede pro juiz, vê se ele... Ele levantou, olhou pro juiz e falou, Vossa Majestade permite que eu vá mijar? O Vossa Majestade permite que eu... Me permitiu. O juiz Eco caiu, eu vou tirar, agora eu vou tirar. Como você tá meio caído, juiz. Olha aqui, ó. Ó, Jorge Marto tá Sabe pedindo o que eu primavera. Jorge Marto, nosso amigo, Jorge Marto. Paredão. Paredão. Tá, falou, Cláudio, canta a primavera. Olha que vai. Então, melhor. Então, fica Melhor. pro fim, fica pro fim. Primavera. Você sabe que eu me lembrei também, quando era o programa você, o Picoco E a Karina. e a Karina Martinelli, filha do Sim. nosso amigo João Martinelli. Abraço, João. E nós E um beijão pra participava- Karina. E um beijão pra Karina, claro. E você se lembra que pelo menos umas 2, 3 vezes eu peguei isso, sempre tinha alguém que vinha cozinhar enquanto a gente Você apresentava lembra? o programa. Fernando. O Fernando vinha uma vez, Sim. o Cláudio Schiavi. A O coisa- Fernando fez, o mestre dele, que putz, eu não lembro o nome, vai ser uma falha aqui não falar, mas me desculpa. Ele fez risoto na bucetê. Tá lembrado? Pois é. Risoto Eu na não comi. bucetê. Eu não comia, não tava, comeu? não tava. Fiquei sem. Risoto na Não, bucetê. mas sempre tinha. Pior que que você nome falou o nome é esse mesmo. É, Assim como você tem a putanesca. É. Né, que é o Não, o risoto na macarrão bucetê muito é sério, é sério. E o outro, o Cláudio, foi o camarão a pistolê. O Schiavi. O Schiavi. E daí a coisa foi rareando, né? A coisa foi rareando e não teve mais nada. E eu me lembro que o programa era de domingo à noite, ao vivo. Oi. E o domingo à noite é o momento da semana mais deprimente que existe. Sim. Eu me lembro que eu comparecia a fazer o programa porque eu tinha tendência suicida. Para não cortar Sim. o pulso, eu vinha. Sim. E, Várias vezes você foi contido. E você se lembra disso? E as pessoas ligavam para perguntar as coisas. E uma senhora ligou. Que nós começamos a falar, estava com fome, Sei, a e ela do- ligou e ela falou, Sei. eu estou vendo que vocês estão com Sei. fome. Hoje não dá tempo, mas a semana que vem eu prometo mandar para vocês um prato de nhoque. Lembra? E uma garrafa de vinho. Eu nem almocei domingo para vir comer o nhoque dela. Lembra? Ela nunca apareceu.
Nunca. Eu não sei se Nunca fazendo a cobrança eu não ao sei vivo, se ao foi vivo? trote, você lembra disso? Eu não sei se foi trote, foi sacanagem dela, ou se ela morreu. Eu não sei. Viu? Eu até hoje estou esperando. Não foi aquela- Agora eu também não caio mais nada. Você, por exemplo, já vem comido. Viu? Já, viu? Para aí. Sem brincadeira. Você lembra que ela falou que o miojo dava câncer? Então, ela deu Sabe uma que aula ela falou gastronômica. isso? Falou? Nossa, Ela falou assim no ar, ela falou assim, ó, seguinte, o miojo dá câncer, hein? E ela prometeu, domingo que vem eu levo Eu pra vou, vocês, bababá, o nhoque bababá, que eu mesmo bababá. faço. Que sacanagem. Até hoje. Então, eu posso falar, eu já venho... Comido. Não, você vem comido, Não, eu já você venho vem adiantado. comido. Aliás, terminando o programa, você prometeu que... Ó, né? vamos fazer, ó, o Marquinhos não aguenta, ele... Eu vou levar você pra comer Ó, fora hoje. Vamos, nós três. Vamos. Então você vai pagar a conta. eu não. Não, ele vai Vamos pagar. levar Ele ele. deu uma Eu dispersa. sou um mero juizé. Vamos levar ele comer fora? né? Vamos. E você paga a conta. Então, Certo? Ó, deixa eu fazer um Gosto close. ruim? Um close. Nossa, coisa feia, o juizé que estava melhor. Mas precisa, sabe por quê? Aqui é do artista plástico Jonas Prado, de Jarinu, que faz... vai fazer o seu. Falando sério. É? Vai. Então, não sei, já prometeu, vai fazer a caricatura do Cláudio. Caricatura. Mas tanta beleza cabe Certo? uma caricatura. bem melhor que o original. E Eu achei também. Muito melhor que o original. E olha aqui, ó. E é Infinitamente melhor. o autor desses dois quadros aqui atrás, certo? O autor desses dois quadros aqui atrás é o Jonas Prado, de Jarinu. E nós estamos aí abrindo futuramente, certo? Para artistas plásticos da cidade que queiram expor aqui no nosso programa, correto? Claro. Para que a gente possa aí mostrar, É incentivo. certo? Incentivo. Eu estou pensando em fazer um display, assim, meu, para colocar aqui, um mood. Você acha que teria audiência? Olha, Pega. normalmente eu sou contra a censura prévia, mas aí eu acho. Você sabe que numa dessas, Precisa censurar. Você acha que precisa? Eu acho que sim, é um atentado estético. numa dessas noites quentes, né, eu moro no apartamento, estava muito quente. Eu falei para Regina, eu não estou aguentando ficar aqui. Eu vou tirar a roupa e vou lá na sacada, eu vou ficar sem roupa na sacada. Eu falei, mas o que será que os vizinhos vão falar? Ela olhou para mim e falou que eu casei com você por dinheiro, né? Pior que nem isso ela conseguiu. Aliás, ela é advogada também, né? Advogada, trabalhista. Exatamente. Trabalhista. Que beleza. As eleições. Vamos falar. Eleições. O que vocês acham das eleições? Marquinho, fala. O que você acha? Eu tenho visto muita, é claro, daqueles que têm mais parcialidade no trato da coisa. Divulgar esse ou aquele resultado, a gente sabe que é difícil. Existe, sim, uma situação idêntica à eleição anterior, né? Os dois candidatos travando essa luta nesse segundo turno, mas em momentos distintos, né? Eu não me lembro bem, mas na eleição passada, se não me engano, nós tivemos o segundo turno por volta de 70 votos, num colégio eleitoral de mais de 200 mil eleitores. Sim, Parece foi que por isso. pouco, né? Foi por muito pouco. E a vitória do atual prefeito se deu por uma margem de aproximadamente 14 mil votos. No segundo turno. Exato, mas o momento é outro, né? A gente vê grupos muito bem articulados, travando debate, principalmente no Facebook, nas Redes sociais. redes sociais, mas eu acho difícil você fazer uma previsão. Eu não acredito particularmente em pesquisa, sabe? Eu também não vi nenhuma pesquisa confiável até esse momento, que pudesse também dizer, eu vi algumas, 60 e poucos %, a 30 e poucos. Eu não sei até que ponto isso é... Eu vi as 65 real ou não, por Luiz exato. Fernando e em torno de 35 de votos válidos. de Né? votos válidos. Sabe uma coisa que assustou, assim, que é um negócio que a gente tem que pensar? Que é o seguinte, o número de abstenção, né? Pelas extensões, sem dúvida. E o que é mais grave... 90 mil pessoas não quererem ir votar é sintomático. Por Mas quê? você vê, desculpe, mas você veja uma coisa, eu vi essa preocupação ontem, de um juiz eleitoral dando uma entrevista na TV, o diretor de um cartório, eu peguei a notícia meio andando. Existe uma preocupação muito grande com esse segundo turno, porque o índice de abstenção deve ser maior ainda, porque amanhã é feriado, dia do funcionário público. Exato. Então, muitos servidores públicos vão viajar, vão
visitar parente, enfim. Não, até porque, aproveitam. E ainda, até porque logo em seguida vem finados. Vem finados. Então é possível você ainda... Exato. Então esse número Será, deve né? aumentar, porque é muito fácil. Ou você não vai votar, paga uma multa simbólica, A multa é ou você simbólica. justifica. Agora vamos falar até nisso, eu quero a opinião de vocês. Vamos começar por você. Você acha que seria de bom alvitre ou um caminhar da democracia a não obrigatoriedade do voto? O que você acha? O que você faria, você? Eu no momento atual, eu não diria no momento atual, mas a médio prazo, isso aí seria um tanto quanto preocupante. Por quê? Porque eu não vou usar uma expressão que o Pelé usou com aquela filosofia dele há algum tempo, que o brasileiro não está preparado para votar. Mas existe uma apatia muito grande hoje em dia. O brasileiro sabe ir às ruas, pedir afastamento de presidente, brigar, mas fica difícil no momento de escolher. Tudo bem, eu tenho a minha convicção, você tem a sua, o Cláudio tem a dele, mas fica difícil você deixar de uma forma voluntária, você vai se quiser. Né? Você vai pegar só aquela parcela da população que é muito engajada, que participa, que briga, Você acha que afiliada a aumenta partido. voto de cabresto? Hein? Pessoa muito mais levada a votar? Não, o argumento do Marco é que ele elitizaria, né? Seria nesse sentido. Pois é porque existe. Veja bem, o cidadão agora que tiver a oportunidade de viajar porque ele vai gozar de um feriado dele, se realmente ele tivesse essa preocupação, ele diria, não, eu vou na sexta, volto no domingo. Muitos não vão fazer isso. Eu volto no domingo para poder votar. Mas existe essa apatia, esse desinteresse. Mas quem não quer votar, ele já está tomando uma atitude política. Sim. É uma atitude Ou se De vai, ausência. ou Sim, muito eu mais sei, de ausência é uma opção. Ausência é uma ou muito mais até ir à sessão, enfrentar uma fila, chegar lá e anular o voto ou votar em branco. É uma forma de outra protestar. opção, claro. Ele está participando do processo eleitoral ativamente. Agora, você falar numa situação em que o voto é facultativo, eu acho um pouco difícil esse momento histórico, porque o brasileiro está indignado, porque alguns a favor, outros contra, porque a dona Dilma foi empichada, né? Mas agora, qual é o processo seguinte? Vamos escolher alguém, não no mesmo nível, na esfera federal, mas vamos escolher alguém para governar a nossa cidade, alguém que está próximo. E eu vejo, conversando, porque eu estou há 7 anos em Itatiba como secretário de Negócios Jurídicos, e lá não tem segundo turno, o prefeito foi eleito no primeiro turno. Mas eu não via... Né? Reeleito. Não, o prefeito foi eleito. Eleito. O vereador da oposição, Da que se oposição, candidatou, foi pois eleito. não. Porque o prefeito atual não poderia se Ah, sim, candidatar já tinha até o já segundo tinha tido, mandato. Exato. Mas eu não via, embora próximo ao prefeito, eu não vi nenhuma pesquisa, nada que pudesse dar mais. E eu também não ouvia, porque meu trabalho é interno, então eu não ouvia também a população, mas muita gente vinha dizer, olha, o fulano está bem. E, não, na verdade, nada daquilo que foi dito, pelo que materializou. se materializou. Então o processo político é complicado. Mas eu vi lá também muita abstenção, né, na Alta votação. também? Não chegou a ser tão alta assim. Mas certamente, se tiver segundo turno, o que deve acontecer aqui em outras cidades que tem É um segundo aumento. turno, é um aumento. Eu penso que também por esse feriado de amanhã, Também, do dia do funcionário público. Mas outros que também, olha, eu vou viajar na sexta e volto no domingo, quero nem saber. Exato. É da democracia, como o Cláudio falou. É da democracia. É uma forma de protesto. O desinteresse é uma forma de protesto. Porque o desinteresse significa o seguinte, para mim tanto faz. Quem pensa que para mim tanto faz, já está de acordo com o resultado. Mas Previamente, já esses está de normalmente acordo com o são os resultado. primeiros a reclamar quando alguma coisa acontece errado. Sem moral, né? Sem moral. Se você não votou naquele candidato que foi eleito, você cobre. Se você votou, mais um motivo para você cobrar. O que eu acho errado, e falo principalmente como jundiaense, o que eu acho errado é aqueles que torcem contra o candidato para o qual ele não votou. Eu falo tranquilamente, não votei no atual prefeito. Mas nem por isso eu poderia falar, olha, ele foi eleito, eu quero que dê tudo errado. Não, porque dando errado para ele, dá errado para a minha cidade. Claro. Não é? Então, essa situação em que eu não me conformo com aquele candidato que foi eleito, não me dá o direito que vai além do direito de cobrar um trabalho bem feito. Claro. Mas não falar, olha, ele fez errado, tomara que piore. Não, porque se piora a administração dele, piora a minha cidade. E eu não quero que isso aconteça. Como jundiaense, eu tenho que torcer. Venha quem vier. Venha quem vier. E venha quem Perfeitamente. faça um bom trabalho. Se não fizer, nós vamos buzinar na orelha dele. Viu? E mais. Hoje com as redes sociais, fica difícil não ser transparente e tudo, hein?
Porque hoje, Rapidez da informação. hoje a rapidez da informação, ela é instantânea. Claro. Hoje não tem mais aquele negócio de sair no dia seguinte, de se manipular a informação no dia seguinte. E o prefeito, o chefe do executivo, fica encastelado. Não é? Ele sim. fica no gabinete dele, ele fica encastelado, fica isolado. Não. Porque ele toma as buzinadas que tem que tomar com toda a razão. Cada vez mais tem que prestar contas disso à Mas população. eu estou dizendo tudo isso porque, normalmente, aquele que critica, aquele que realmente bate mais pesado, se for verificar, hoje não lembra em quem votou, ele não votou em ninguém. É. Né? A crítica pela Agora, crítica... uma das coisas assim que às vezes é meio agressivo, você vê quando parte para ofensa, né? Ah, não, aí, não. Isso. ó, com sinceridade, Olha, eu já pulo, nem leio, eu acho nem que hoje- vejo, porque eu hoje- falo, aquele que ofende não tem nem condições de gerir a sua própria Mas opinião. isso não é Quer dizer, um privilégio nosso. Não, aqui, não, não né? é. Não. Você veja os Estados Unidos. Donald Trump. Nossa, Donald Trump. Nossa, que Aquele absurdo. horror, É, aquele que é horror. um- Que absurdo. Você já pensou homem daquele eleito, Cláudio? Mas quem tem um cabelo como aquele... Mas vamos mudar de assunto, né? Não, tá Vai- certo, tá certo. O cara tem um topete. Mas que- Qual que é a sua opinião, sobre a gente estar falando esse aspecto da democracia? Porque nós estamos aqui, outro dia a gente estava falando sobre isso, né? É um dos piores regimes, mas é o melhor. Dos piores é o melhor. É o pior regime. Não tem outro. Por que ele é o pior? Porque ele é o mais difícil. Porque ele exige convivência entre opostos. Sim. Então, se você não tiver o respeito pelo Ideia contrária. pela diversidade, se você Sim. não tiver o respeito pela diversidade, pelo fato de que pessoas pensam diferente de você e tem que conviver com você, você não consegue conviver num regime democrático. Sim. Então ele é o mais difícil. E Só que ele é o melhor. E tende a ter um autoritarismo, porque por essa Em certos momentos. Em né? certos momentos você pode ver. O que o Renan está fazendo agora? Malandramente, certo? Se valendo da posição dele, política. Política e tudo mais, para criar até o quê? Um constrangimento entre poderes. Mas- Quando não há esse constrangimento, você Não concorda? há Ele é constrangimento pessoal. nenhum. Ele Não há é pessoal porque ele é bandido. Ele quer levar um aspecto pessoal para o lado institucional. Agora, Hannah Arendt, que escreveu sobre o Holocausto, falando Sim. da banalidade do mal, né? Ela dizia algo que eu sempre considerei muito interessante, que a democracia não é a imposição da vontade da maioria, que isso acaba acontecendo naturalmente, mas é aquele regime no qual as minorias podem se fazer ouvir, ainda que não tenham a possibilidade de governar, mas elas podem se fazer ouvir. Né? No autoritarismo, a minoria simplesmente não existe. Né? Veja lá, por exemplo, Coreia do Norte, referendo, 100% de aprovação. Impossível. Impossível. E uma das coisas mais importantes que tem aqui também, que eu sempre defendo isso já faz 30 anos, é o seguinte, aqui há a possibilidade do exercício da democracia participativa. Você pode participar dos atos da sua cidade. Você pode, além de ter opinião, você pode exercer a sua opinião. Claro. Porque você não vive no Estado, você não vive na União. E mais, você vive no município. E mais, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Claro. Esse Estado cá entre nós não existe. Ele é abstrato. É. Você não mora no Estado de São Paulo. Não existe Estado de São Paulo. Sim. O Estado de São Paulo é um ente geopolítico abstrato que está aqui. É uma ficção jurídica. Ficção jurídica. Ele não existe. Você vive no município. Você mora aqui em Jundiaí. No seu bairro. No seu bairro. Né? Na sua casa. Exatamente. Aliás, na sua toca, que você Aí é a decora toca, para exatamente, deixar a minha ela toca. bonita. Exatamente. Mas você mora na sua toca. Eu moro na minha toca, ele mora na dele. Você é bairro da toca ou não? Bairro da Toca. Você mora em Você duas tocas. literalmente mora na toca. Eu moro na Toca, eu moro na Toca. Mora na toca. Um dos bairros mais bonitos de Jundiaí. É isso aí. E que você defendeu para que continue sendo o bairro da toca. O que me parece inadmissível é que todo aquele entorno do Caxambu possa ser vítima de uma especulação imobiliária. Só isso. Sim. Acho inadmissível. Perfeito? Viu? Como é que nós estamos de tempo aí? 5 minutos? Ai, deixa eu correr, porque nós vamos ter que ouvir duas músicas aqui, não vai dar. Cláudio, tá entre Ai. nós? É melhor não, né? Não, não vai. eu O acho- Paredão pediu, Paredão a Maria pediu. pediu. Eu pedi, Phyllis, você não suportou, certo? Não, eu Phyllis não. não. Você falou, Phyllis não. Mas eu fico em dúvida se eu cantando isso não vai parar no CNJ. Não, mas você não tá como juiz aqui. Claro que não. Ó, Então aqui- tanto faz. É. Porque, na Não, verdade- na pior das hipóteses, você é um O que, juiz podem ético dizer, aqui. o que podem dizer é o seguinte, mas como ele se mete a cantar? Não, é assim, né? Puta coisa feia. Não pode, não pode.
Não deveria deixar. Mas eu acho que em homenagem aos que pediram, a gente vai ter que suportar esse Não, mas momento. então eu vou fazer o seguinte, como se trata do Ou Outubro em homenagem Rosa, a ele, a gente não, pode fazer um Outubro minuto Rosa, de silêncio. Outubro Rosa, É? Outubro Sim, Rosa. sim. Aliás, a minha camisa, ela não é rosa, mas Por é- que Outubro Rosa? É fúcsia. É o quê? Explique. Fúcsia. 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 É salmão. salmão. Explica por quê. Outubro Rosa em homenagem à luta Ok. contra o câncer de mama. E nós Isso. temos que ser solidários, sem dúvida. Isso. E o Marquinho está esperando o Novembro Azul. Não, ele está esperando alguém Certo. que invente Porque o Marquinho um falou assim, tratamento capilar que funcione. Não, ele quer Outubro Azul porque ele falou assim, eu quero 3 opiniões. E eu me lembro que ele ia Novembro muito... Azul. Ah, é novembro? É novembro. É, novembro. Eu falei novembro, depois que eu errei a segunda aí. É que você Ele- tá tão viu? ansioso pra Não, chegar não o veio, mês. não. Ele ia no Bussamara. Eu me lembro que ele falava, eu vou primeiro no Bussamara. E agora? Não, mas Bussamara, ele- ó, É. filha do Bussamara. Grande Você amigão sabe nosso. que o Douglas tem uma passagem Não triste nesse vem, mês de não. novembro. Ninguém tem. Ele Não vem. realmente não temos tem. que fazer esse exame, não tem Não jeito. vem. E ele foi fazer Você esse nunca exame. fez? Claro, ele foi fazer esse exame. Claro que sim ou claro que não? Claro que sim. Sim. Mas você sabe que eu ouvi uma história sua? Não, você não ouviu a história minha. O Douglas Essa aí foi é a fazer o história sua. exame no Novembro Azul ano passado e ele estava naquela posição que Napoleão perdeu a guerra, aquela situação constrangedora. E ele falou, doutor, seu anel está me machucando. Ele falou, não é meu anel, é meu relógio de mergulho. Essa é velha. Eu acho que Essa é velha, mas não aconteceu comigo. Olha assim, Marquinho, agora olhando para as câmeras da TV Japi, vamos nos despedir, porque o Cláudio vai terminar Nossa Senhora. cantando. Tá. Vai lá. É um prazer tê-lo aqui, tá? Você já participou voltar muito, vai voltar muito. e vai voltar mais vezes. Marquinhos vai ficar sempre Eu que stand-by. agradeço essa oportunidade de estar aqui debatendo esses assuntos atuais com vocês e dessa maneira descontraída, porque realmente nós estamos aqui entre amigos e isso faz com que a nossa noite fique mais agradável, né? Eu digo a nossa, porque quem está assistindo isso não também deve não ter. sei. Realmente, eu disse até que tem gente assistindo em Nova York, porque Nova York não deve ter o que fazer, né? Não tem. Atrativo nenhum Nenhum, para assistir nenhum. a gente aqui. Mas tem realmente, é um programa que eu só não acompanho porque eu não tenho a net, mas agora eu vou assistir com frequência Pela internet. Pela internet, né? tvjapi.com.br. Isso, porque eu também tinha a net na minha casa. Mas o vizinho mudou e eu fiquei sem, né? Então, eu tive que tirar o gato. Era o gato. Tirou o gato. Muito obrigado pela paciência de quem está nos assistindo. Um abraço para os amigos, principalmente para aqueles que disseram bem antes que viriam, que assistiriam o programa. E que estão arrependidos agora. E agora eu peço, da próxima vez, por favor, não façam isso de pedir o Cláudio cantar, mas vamos lá, tudo pelos amigos, né? Obrigado, pessoal, boa noite. Ó, brigadão, acho que o programa foi maravilhoso, inclusive com vários assuntos aí que pudemos passar para as pessoas, né? Abordar e dar explicações e poder levar um pouquinho mais de conhecimento de forma bem descontraída, de forma bem tranquila aí. Marquinhos, obrigado pelo comparecimento. Eu que agradeço. Cláudio, Fica para fazer agora. a bola é sua. Então, em homenagem ao Outubro Rosa, em homenagem às mulheres, as rosas não falam. Vamos lá. Cartola. Do grande Cartola. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar nos meus sonhos por fim. Valeu! É isso. Com minhas desculpas. Agora ficou constatado que realmente tem coisa pior que a fome. Parabéns. Mas em homenagem ao Outubro Rosa e às nossas mulheres. Beijão!